privilégio mesmo estar aqui hoje. E já me disseram ali, né, o pastor Rômulo Abrantes de Mamacine, não é isso? Ah, glória a Deus. E é um privilégio estar aqui, privilégio estar cumprindo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando a gente for, quando tiver a oportunidade de ser convidado, e fazer, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Deixa eu compartilhar com vocês algo que vocês irem entender, e quando nós nos colocamos na mão do Senhor, na dependência dEle, coisas extraordinárias vão acontecer. Viu? Você só precisa entender a dependência dEle e confiar. Porque se você amar ao Senhor, mesmo não tendo respostas, você irá permanecer na presença dEle para sempre. E há momentos que nós não temos resposta de algumas coisas, mas nós confiamos nele. Porque tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é perfeito, vem dos céus, vem do nosso Senhor. E eu lembro, eu tive um mau casamento, casei muito jovem, jogando no Santa Cruz. E com 21 anos, né, 23 anos, fui para Portugal. Afastei-me do caminho do Senhor. Eu vivi uma religiosidade, uma palavra que não me transformava, que não me dava triunfo naquilo que eu acreditava, como cristão. E eu volto, um candidato a prefeito em Timbaúba me convida para ser vereador, candidato a vereador. Eu estou reduzindo para não perder muito tempo. Eu quero que vocês entendam o que é. Eu aceitei o Senhor na igreja Verbo da Vida. Eu voltei para o Senhor. Eu entrei numa igreja como essa aqui. Era menor, estava alguém pregando, o pastor Teilho. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu gosto de rir, eu gosto de festejar, eu gosto de dançar, eu gosto de estar alegre. E a gente começa a ler dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, que o Senhor dos céus, Ele se ri. Então o povo do Senhor não pode andar triste. E em 2017, pessoal, agora vejam, são 8 anos, 9 anos, eu conheci esta palavra que mudou a minha vida. Em Portugal havia 3 igrejas, Braga, Porto, Lisboa. Eu morava a mais de 200 quilômetros dela. Mas a palavra que foi ficando no meu coração, 1 ano em Timbaúba, essa palavra que muda nossas vidas, que entra como uma espada de 2 gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, porque esta palavra ela é vida e espírito, ela guardou-me. E eu lembro que estava lá, perguntando, ia a algumas igrejas, mas não ficava satisfeito, não era aquilo que eu queria para mim. E o pastor ele disse assim, mas por que tu não oras aí para aparecer uma igreja aí perto de ti? Aí eu disse, aí eu me ajoelhei, Senhor, coloca aqui uma igreja, eu falei, 40 quilômetros de casa. Coloca aqui, Senhor. Aí apareceu uma igreja em Leiria, que hoje é a nossa sede, pastor. Aí, escola bíblica, né, que é o Rema aqui, 2017, 2018, aí eu fiz a escola bíblica. E depois a escola ministerial. E eu, lembra-se da minha oração, eu pedi para aparecer uma igreja para que eu pudesse frequentar e estar ali congregando, visitando o povo. Hoje eu estou em Abrante, na frente de uma igreja. Então não pense, não limite o poder de Deus, porque Ele tem coisas grandes para você. Você vai viver aquilo que Deus planejou para você. E hoje tem mais igrejas lá do que você imagina. Hoje eu estou a 15 quilômetros, né, da igreja. E se tiver, tem mais 40 quilômetros de outra igreja. E está nascendo mais, nascendo mais. Sabe, quando Deus está me falando sobre respostas ali, é sobre ministros mesmo sendo levantados aqui. Pessoas sendo levantadas. Aqueles jovens que estavam aqui, como o pastor na oração disse, futuros ministros. É que a gente vê lá na frente. O Senhor vê, sabe, como nós somos lá na frente. Ele projeta a visão. Então ande com isso. Você é aquilo que a palavra diz que você é. O seu passado não vai lhe definir.
E há pessoas que se permitem que os seus pensamentos sejam influenciados pelo seu passado. Não. Ele não lhe define mais. Porque aqueles que estão em Cristo estão numa nova carreira. Estão num novo caminho, vivo. Amém? Em 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por, e não pelos que estamos vendo. Nós andamos por fé. Em 2 Coríntios 4:18 diz, não fixamos os olhos nas coisas que são visíveis, mas nas que são invisíveis, porque as que são visíveis são temporais, enquanto as que são invisíveis são eternas. A primeira coisa sobre fé que precisamos entender é que a fé, ela ouve e ela reconhece como verdade absoluta a voz de Deus. Não negando a realidade, não negando as situações, mas você permanece com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés. E ela torna-se luz no meu caminho. Mas, pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe o que é que eu estou passando. Comece a andar. Comece a confiar nele. E você vai ver que você já não está no lugar onde você estava quando você começa a obedecer. Você não pode ter chegado ainda àquilo que Deus tem para você. Você já saiu do lugar. Porque você está andando por fé. Você não está olhando para os seus sentimentos. Você não anda como uma montanha-russa. Você vai permanecer na presença dele, mesmo sem respostas, muitas vezes na sua vida. Eu queria trazer para vocês uma história do missionário Ronaldo Lidório, que ele esteve no Ghana, né, em uma cidade chamada Concombas. E ele plantou lá mais de 25 igrejas, mais de 5.000 pessoas se converteram, feiticeiros renderam-se ao Senhor, milagres aconteceram extraordinários. Mas algo marcou a vida daquele missionário. Diz que uma mulher de 60 anos, ela viajou 4 dias para memorizar 13 versículos da palavra de Deus. E teve na casa do missionário. E depois, quando ela foi embora, pelo caminho, ela esqueceu de um versículo. Já 2 dias de viagem. E ela volta. Ela volta. E o missionário pergunta para ela, mas por que é que você voltou? Ela disse assim para o missionário, porque a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. O que é que tem ficado perdido no meio do caminho da sua vida, na sua jornada? Quando nós valorizamos a palavra de Deus, quando entendemos que ela é a verdade que nos liberta, nós andamos nesta verdade para a qual eu fui libertado. Aquela mulher não andou só 4 dias, ela voltou mais 2 dias e teve mais 4 dias de viagem por causa de um versículo, pessoal. E nós temos a Bíblia perto de nós, nós temos livros maravilhosos, como o pastor disse ali, e ainda existem muitos cristãos, muitos filhos de Deus, que não procuram entender o poder desta palavra. Porque ela traz fé, porque a fé vem pelo mas ela vem pelo ouvir e não é no passado, é o ouvir e o ouvir e o ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 10 e 11 diz, assim como a chuva e a neve que desce do céu e não retorna para lá sem que antes reguem a terra e façam produzir e brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que se alimenta. Assim será. Assim será a palavra do Senhor que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, ela cumprirá aquilo que me agrada. A palavra do Senhor vai cumprir na sua vida, ela não vai ficar perdida no caminho. A instrução e o comando que um dia foi liberado dentro de você, no seu coração, na sua família, vai acontecer. Quando eu tinha 10 anos, eu dizia que queria ser ministro, pastor.
E diante de tantas dificuldades eu esqueci, pessoal. Naquele mau casamento eu esqueci, mas quando eu conheci o Senhor, mesmo pregando agora, eu tive a semana passada na casa da minha irmã, e ela me disse assim, tu não te lembras que dizia que queria ser pastor? E eu... Aí comecei a avivar. Ei, o Senhor restaura sonhos. E a sua boca vai se encher de riso. Terá um novo cântico nos seus lábios. Qual é o seu sonho que está perdido? Lembre-se, o Senhor restaurou a nossa sorte. E eu comecei a rir, eu comecei a me alegrar, dizendo, obrigado, Pai, porque em Ti eu sou feliz, eu sou alegre, o Senhor me restaurou, trazendo o meu sonho. E este é o meu maior sonho, pessoal. É ministrar aquilo que está dentro de mim, no meu coração, por onde a gente passa. Aleluia. Existem coisas que você não vê, mas o Senhor sabe. E quando obedecemos ao Espírito Santo, nós vamos para o lugar certo. E quando estamos neste lugar, pessoal, neste ambiente, a manifestação do poder de Deus, ela se revela. Há um ambiente certo para nós estarmos. Amém? Então vamos ler no Evangelho de Marcos. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco aqui, a partir do versículo 5. Marcos, capítulo 5, melhor dizendo. Vamos meditar. A partir do versículo 21. Encontraram? Quem não encontrou, a gente vai... Versículo 21 diz assim, e ao retornar Jesus do barco para o outro lado, uma numerosa multidão se agrupou ao redor dele, e ele estava à beira-mar. Então aproximou-se dele um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo, prostrou-se diante de seus pés. Ele o implorava com insistência, dizendo, minha filha está à morte. Venho te pedir que venhas e imponha as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E ele foi com ele, e uma grande multidão o seguia, afiando-se ao redor dele. E uma certa mulher, que havia sofrido de um fluxo de sangue por 12 anos, e havia sofrido intensamente nas mãos de diversos médicos, esgotando tudo o que possuía, sem conseguir obter qualquer benefício, ao contrário, ia piorando. Ouvindo a fama de Jesus, veio por trás da multidão e tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Quando nós olhamos aqui, entendemos aqui no versículo 7, assim, ouvindo a fama de Jesus, o 27, veio por trás da multidão e tocou-lhe a veste. Este verbo de veio é ver. Ele traz um significado de alguém ou de algo que se deslocou. Alguém que ouve a palavra de Deus, que diz para ela mesma, ela não está parada, ela está sempre se deslocando em busca da sua cura, está sempre deslocando em busca da sua promessa, está sempre se deslocando, porque a fé, ela tem uma ação correspondente. Você anda de acordo com aquilo que você crê. Você fala de acordo com aquilo que você crê. O verso 28 diz que dizia, se eu apenas o tocar, serei curada. Sabe, quando a fé diz que não dá, a fé responde. Quando a circunstância diz que não dá, a fé responde. Tudo é possível ao que crer. Enquanto você vê limites, o Senhor vê possibilidades. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu vi aquela senhora passando aqui dançando,
Você sabia que há uma dança de vitória nos seus pés? Eu dancei tantas vezes aí fora para o mundo, para o diabo, para Satanás e os seus demônios, e hoje eu danço para o Senhor. Eu me alegro nele. Há uma dança de vitória nos meus pés. Há uma alegria dentro de nós que faz com que os anjos do Senhor venham ao nosso encontro, trazendo a resposta. Aquela mulher, ela dizia só mesmo para ela: eu vou tocar. Veja só, ela saiu do meio da multidão, e não era pequena como essa que está aqui. O que é que te impede de sair lá de trás, correndo, se alegrando no Senhor, dançando, dizendo para Ele: eu quero a minha resposta, se eu apenas o tocar, eu estou vendo o que vai acontecer. O que é que te impede? Ah, eu tenho vergonha. Não. Ah, será que as pessoas vão ficar olhando para mim? Ela não se importou com quem estava olhando para ela. Ela nem era digna de estar naquele ambiente, naquele lugar. Mas ela saiu em busca daquilo que estava em seu coração, crendo que apenas em tocar no Senhor, ela seria curada. Se eu dissesse para você, se alguém tocar aqui com uma necessidade, ele terá a sua resposta, você correria para quê? Você não entendeu. Eu sou resposta de Deus para você. Qual é o seu problema? Se você tocar na minha mão, você terá o que você quer. Amém. Já é. Vocês irão testemunhar aqui. Certa vez eu trabalho no hospital e como vigilante, então eu cheguei, eram 8 horas da manhã. Quando eu cheguei, estava um jovem brasileiro, com a esposa ao lado dele, mais ou menos não está ali, aquele da bateria, chorando. Ele tinha tido um acidente de moto e a esposa já tinha assinado que ele iria amputar o pé. E Deus disse para mim, o Espírito Santo falou comigo: vá lá perto dele e diga que eu é que vou operá-lo. E eu disse: pai, eu nem conheço, mas vá lá. E na hora que a gente obedece a primeira instrução do Senhor, pessoal, as coisas começam a fluir. Então, quando eu me dirigi, e o Senhor foi dizendo, e ele é a resposta de oração. Então, eu cheguei perto dele e disse: olha, jovem, eu não te conheço, eu entrei para trabalhar, e o Senhor está me dizendo que ele é que vai lhe operar. E ela chorando, e que você é resposta de oração. Aí ele começou a chorar, porque a avó dele era evangélica e estava constantemente orando por ele. Então, lembre que a sua oração, ela será ouvida. Porque a oração do justo tem muito nos seus efeitos. Continue persistindo, continue orando pela sua família. Vai acontecer, pessoal. Ele estava afastado do caminho do Senhor. Ela já tinha assinado o papel e eu coloquei a mão nele e disse: pai, assim como tu disseste, como me enviaste a este lugar, eu oro para que os médicos sejam guiados pelos teus anjos e que tu intervenha neste momento na vida dele. Ele volta para o caminho do Senhor, o pé dele estava roxo, aí começam a tirar a pele. O médico, quando chega lá, diz: não, nós vamos tentar aqui uma coisa. Começam a tirar a pele e hoje ele está andando. Coisas extraordinárias. Você só precisa crer, só precisa andar por fé, não olhando as circunstâncias. Em um momento na igreja, uma jovem que chega lá, que saiu daqui da Paraíba, viu? Daqui, Guiomar, está no Verbo da Vida, não podia ter filhos. Diziam os médicos. Aí houve um momento lá no culto, e há momento, né, pastor, que a gente discerne o ambiente. Porque você precisa aprender a discernir os ambientes. E na hora que eu estava assim, o Senhor falou comigo: mande as mães orar por ela. Aí eu chamei o pessoal, mãe que já tinha sido mãe, eu disse: vem aqui, ela ficou no meio, ore por ela, estendi a minha mão de longe só. Já está com 2 meses o filho dela. Mas isso tem a ver comigo? Não, mas é com a unção que está sobre a minha vida que Deus depositou.
Há algo que Deus deposita na sua vida, que você vai tocar outras pessoas. Mas a glória é dele. O louvor é para ele. Você só precisa estar à disposição dele. Você correu, veio aqui tocar na minha mão. Já é. Creia, você vai receber. Milagres têm acontecido, pessoal. Portugal tem sido invadido por esta palavra da fé. Não pense que é fácil. Pessoas que vão para aqui em busca dos seus sonhos. Chegam lá em Portugal, o sonho deles é encontrado em Cristo Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. E eles começam a entender quem eles são. Muitos dizem, não, eu vou para lá porque é mais tranquilo. É. Mas não é tão fácil como dizem. Mas há o encontro, muitas vezes, quando eu encontro brasileiro, por estar lá já há 33 anos, e eu começo a conversar com muitos deles, eu digo assim, olha, o teu sonho, você sabe onde está, não sabe? O seu sonho é quando você se encontra com Cristo. Porque Ele restaura sonhos, Ele ressuscita sonhos, Ele molda-nos neste processo. Continuando aqui a história de Marcos, eu queria aqui atentar algo com vocês. A palavra do Senhor disse que quando, depois da mulher ter sido curada, ele disse para ela, tua fé te salvou, vai em paz, e ela foi. Nós olhamos e entendemos que Jairo estava lá à espera. E vieram pessoas, pessoal, disseram assim, servo, disseram, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. E ele diz assim para Jairo, ele nem sequer quis ouvir a incredulidade, apenas creia. E foi guiando, andando com Jairo. E só despediu a multidão e só andou com ele, Pedro, Tiago e João. E entenda, chegaram na casa, naquele ambiente, estavam mulheres chorando, ele disse, ela não morreu, ela apenas dorme, elas começaram a rir. E ele mandou sair quem anda em incredulidade. E entrou apenas o pai e a mãe, os 3 discípulos e o Senhor Jesus Cristo. Há ambientes para o milagre acontecer, você tem que mandar sair aquele que é incrédulo. Você vai celebrar a sua vitória com aqueles que creem igual a você. Nós somos da fé. O povo da fé, ele festeja antes de ver. Eles andam por fé, não por aquilo que estão vendo. É uma realidade na nossas vidas o que está acontecendo. Já é, pessoal. O que é que está precisando aqui? Já é uma realidade, vai acontecer. Essa expansão que está acontecendo aqui, tudo que você está vendo aqui, é uma realidade. Vai chegar dinheiro para este lugar. Deus envia empresários para fornecer tudo que vocês vão precisar aqui. Mas nós precisamos tirar a incredulidade do ambiente onde nós vamos operar este milagre. Cuidado com quem você tem se relacionado. Tenha cuidado, porque quando nós temos relacionamentos, é como um elevador. Eu não sei se já ouviram isso. Ou ele vai para cima, ou para baixo. Se você for a influência, se você for, está tudo bem. Mas se você não for, não está nada bem. Então, permita ser você a influência quando você estiver tocando vidas aí fora. E mesmo aqui dentro. Ande com pessoas, fale com pessoas, ajuste essa fé. Diz, olha, vai acontecer, pessoal. É algo que Deus falou, vai acontecer. Ele disse, apenas creia. Apenas creia. Aí sabe o que ele disse no final? Levanta-te. Talita comigo, levanta-te. Sabe o que está acontecendo nos seus sonhos? Ele sendo levantado? Como foi comigo? O meu sonho foi levantado, foi trazido à memória. Quando a minha irmã disse, tu sempre disseste que queria ser ministro, ser pastor.
Então, tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, lá atrás, o diabo tentou apagar. E o Senhor disse assim: não será assim na minha vida. Do mesmo jeito será na sua vida, meu irmão. Não será como alguns estão pintando, como alguns estão dizendo. Será como Deus diz na sua palavra. Porque você está crendo, você está segurando essa palavra firme. E se você vai continuar, você vai permanecer. Porque aqueles que permanecem é uma característica de alguém que não olha para trás. E talvez hoje você esteja cercado de impossibilidades. Um diagnóstico difícil, um sonho adiado, uma porta que não se abre, mas o céu está dizendo. Crê somente. Mas o céu está dizendo para você: creia. E você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Ei! Você sabe como é que nasceu a Igreja Abrantes, pastor? Eu estava com medo de começar uma obra sozinho. Então, já ministro, eu já tinha feito a escola ministerial. Nós tivemos lá aula de consagração da escola bíblica, que é o Rema, e a escola ministerial. Eu era monitor, como a Aninha e o Caio, já foram também, a Aninha. E o Manuel Dias foi lá. Agora você veja o Manuel Dias lá, e eu fui, no dia antes, na escola bíblica, disseram assim: Mazo, mas ali limpar as casas de banho, tal, e eu fiquei assim, eu limpar a casa. Aí disse: Carne, tu não vais, eu sou o Espírito, eu vou fazer aquilo que meu líder mandou. Foi a minha supervisora que mandou, a Marina. Eu disse: eu vou para casas de banho, eu vou limpar as casas de banho. E eu não só fiz isso, a carne não queria. Eu limpei as casas de banho, cheguei depois, a gente saía, eu preparava as mesas com o pastor Bruno para que o pessoal viesse lanchar. No outro dia, ela disse: hoje tu ficas com o Manuel Dias. Eu amei, fui o diácono dele, de sair com ele, dar uma volta com ele. Ele queria conhecer lá em Iria. E eu estou perto dele, e assim, eu disse: Manuel, cara, eu estou pensando em abrir uma igreja lá perto de casa, tal. Ele olhou para mim assim e disse: você está com receio, está com algum medo? Eu disse: estou com medo, mas... gente, para dar um passo assim, aí ele falou assim: vem cá. Aí orou por mim. Quando ele colocou a mão em mim, foi como se as vendas dos meus olhos caíssem. Aí eu passei todos os dias, saindo de casa, indo para Abrantes, mais ou menos, são 20 e poucos quilômetros, todos os dias, orando em línguas. Eu ia para o trabalho, orando em línguas, procurando sempre um local. Andei Abrantes inteiro, procurando um local, procurando uma igreja. Então eu cortava o cabelo sempre no mesmo cabeleireiro, né? Normalmente a gente vai. Cheguei lá com a minha esposa. Olha, aqui está fechado, hoje aqui está cheio, já não dá. Vai ali naquele rapaz ali, um brasileiro que tem ali, ele corta bem. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí ele falou: tudo bem? Tá, tudo bem. Cortei o cabelo. Eu disse: olha, cara, você não queria fazer aqui um discipulado, pai? Eu estou pensando aqui. Você é pastor? Eu disse: sou. Ele disse: olha, não, no momento eu não estou querendo não. Aí, tá bem, mas se você mudar de ideia, diga. Ele: tá bem. E quando saio do carro, eu disse assim: pai, se for da tua vontade, pai, que isso aconteça, toca no coração dele e que ele ligue para mim. Pedi confirmação do Senhor, né? Mesmo assim. Então, quando foi à noite, ele toca o telefone: ô pastor, segunda-feira você pode vir aqui para a gente começar o discipulado? Com uma família, um casal, uma menina, um jovem, e hoje temos 40, 50 pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. E vai crescer mais, porque onde o Senhor está, a multiplicação, a prosperidade. É uma jornada de prosperidade, é uma jornada vitoriosa. As dificuldades chegarão. Mas nós não ficamos na zona de conforto, sabe por quê? Zona de conforto é lugar de esterilidade. Pessoas que se ficam acomodadas naquela zona de conforto, elas começam a fazer tudo no automático. Nós fazemos as coisas inspiradas pelo Espírito de Deus, por algo que vem como no nosso coração. Nós batemos o nosso coração com as batidas do coração de Deus. E discernimos aquilo que está ao nosso redor.
As suas respostas você terá no seu coração para mudar o exterior. Aquela mulher dizia para si mesma: se eu apenas o tocar, eu serei curada. Era dentro dela que estava sendo mudada. Primeiro você é mudado dentro. E aquela jovem, ela disse assim: levanta-te, e foi entregue aos seus pais. Aleluia. E nós temos vivido ali em Abrantes tantas coisas, tantas coisas. E somos gratos mesmo pelas orações, porque a gente sabe que aqui, o verbo da vida, a gente quando chega em qualquer lugar, a gente sente-se em casa. É o receber, é a excelência, é o modo de ser do verbo da vida, o modo de estar do verbo da vida. Aleluia. Deus é maravilhoso, não é? Não limite o poder de Deus, pessoal. Não alimente o medo. Não queira entender como irá acontecer. Alimente a sua fé ouvindo a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Repita para você mesmo. Permaneça. E espere o impossível acontecer. Kenneth Hagin diz assim: absorva a palavra até que ela fique, que você fique tão cheio, que se for tocar de algum lado por qualquer problema, a palavra aparece. Se for tocado por provas e provações, a palavra aparece. Então, o que é que aparece na sua vida quando situações acontecem, quando desafios acontecem? É a palavra de Deus ou você se curva às dificuldades na sua vida? Aquela mulher andou 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha. Mas quando ela entendeu, quando nós entendemos o poder que há nesta palavra, circunstâncias são mudadas. Sabe por quê? O que é que diz a palavra? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, de Deus. Então Deus, no princípio, olhou e disse que a terra era sem forma e vazia. E disse: então, se eu sou imitador de Deus, se eu vou imitar o meu Pai, o que é que está sem forma na minha vida? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que começar a dizer a sua palavra. A palavra de Deus em seu interior, no meu interior, é o poder de Deus no meu interior, no seu interior. E ela sai com a criatividade que ela foi criada a todas as coisas. Há um poder criativo na palavra de Deus. Pernas para crescer, mulheres para ter filhos, casamentos serão ajustados. Há um poder nesta palavra, pessoal, que só quem entende, quando você começa a ver, a meditar, aí você começa a fluir nela. Começa a dizer: isso vai acontecer? Vai. Mas, pastor, por que muitas vezes coisas não têm acontecido na minha vida? Duas coisas, principalmente, você precisa entender. Se você ainda não perdoou certas mágoas do seu passado, que aconteceu com você, você não andar em perdão, essa palavra não vai fluir na sua vida, porque a fé opera pelo amor. E a outra coisa é você conhecer o poder que ela tem. Então, se nesta noite, pessoal, você lá atrás, se você foi ferida, se você foi ferido, magoaram você não consegue esquecer, deixa eu te dizer algo. O meu irmão, quando morreu no acidente de carro, eu tinha 14 anos, ele já tinha 26 anos, era o meu pai, eu não tive pai. Encontrei um pai maravilhoso, que é o nosso Deus. E a minha mãe nem queria ver o pessoal, porque foi apenas o meu irmão que morreu naquele acidente. Ela não queria, eram vizinhos, saíam sempre. Ela dizia assim: eu não consigo perdoar. E quando eu encontrei a Cristo, eu disse assim: eu consigo. Porque não depende de mim, mas o amor dele está derramado no meu coração. É o amor dele que vai me mover. É o amor dele que vai fazer com que eu me mova em prol daquilo que vai fluir na minha vida. Eu cheguei para o jovem e disse assim: olha, não te preocupes,
eu te perdoo. Minha mãe mandou vir aqui dizer que você está perdoado. Eles culpavam-se. Eu dizia, você está perdoado. Permita que esse amor de Deus invada verdadeiramente a sua vida e você ande em novidade de vida como? Como? Na fé, pela fé, andando na fé. Agora, sendo operado no amor. Porque às vezes a gente diz que ama e fica lá algumas coisas. Você sabe qual é a linguagem do céu? Hã? Não é espanhol. Não é português também. Não é inglês. É fé. É fé, pessoal. O Senhor responde à fé. Fé. Há uma resposta para você nesta tarde. De fé. Prepare o ambiente do seu milagre. Ande com pessoas que celebram o que você celebra antes mesmo de ver. Mas sabe de uma coisa, já é uma realidade, viu? Prepare o ambiente, nós vamos preparar um ambiente agora, aqui. Queria convidar o louvor. Há algo específico da parte de Deus para você. Específico. A linguagem do céu é fé. Nós andamos por? Vamos ficar de pé?